Pai Todo-Poderoso, em sua infinita bondade, nos deu mais uma oportunidade de trabalho nesse dia de hoje. Aí você fala trabalho, você chega em uma casa espírita você fala assim, trabalho. Mas quando falamos trabalho em casa espírita, você já pensa naquilo que a cultura terrena te sugere. Trabalho para nós é toda atividade que nós temos, seja mediúnica, seja no sentido da caridade, seja no sentido das alegrias, das festinhas que fazemos, seja no atendimento, da assistência que praticamos, tudo isso é trabalho. Então, trabalho para nós é atividade produtiva. Então, nós temos mais uma atividade produtiva nesse dia de hoje. Essa atividade produtiva nesse instante é para nos trazer respostas que precisamos. Todos nós precisamos de respostas. Respostas para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, para a nossa vida, que às vezes nós consideramos cansativa, consideramos sem sentido. Está faltando alguma coisa na minha vida, esse negócio de nascer, crescer, alimentar, morrer, qual o sentido disso? Precisamos de respostas mais conclusivas nesse sentido. No dia de hoje, então, nós pedimos à espiritualidade que nos dê um direcionamento para as respostas que precisamos. E as nossas respostas de hoje iniciam-se da forma mais simplificada, né? Como a espiritualidade nos fala, por que estamos na Terra? Não existe nada por acaso. Não se formam famílias por acaso. Não se formam comunidades por acaso. A Terra é toda governada por grandes mestres da luz. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, tem um sistema espiritual precisamente dirigido, comandado, governado com precisão. Então, chega-se à nossa parte individual. Quando vamos reencarnar, né, quando a espiritualidade vai trazer o nosso espírito para que ele seja introduzido dentro de um feto, e esse feto nasça como uma criança e cresça dentro de uma personalidade terrena, quando se vai fazer esse trabalho, a espiritualidade nos reúne, traça nosso projeto reencarnatório. Você vai descer para a Terra, você vai seguir essa linha de evolução. Você vai estar dentro dessa comunidade, vai assumir esse papel, e lá você vai ter oportunidades de ensinar o bem, de produzir, de crescer dentro da sua linha de evolução moral, ter uma personalidade segura e equilibrada, ter um trabalho produtivo e honesto, ter um crescimento dentro do princípio espiritual, e principalmente que todos os espíritos prometem quando vão encarnar, como diz a espiritualidade, você vai vencer a carne. Como a espiritualidade fala, todo espírito fala, eu vou vencer a carne quando eu vou reencarnar. Por que vencer a carne? Porque a carne é da natureza terrena, e a natureza terrena está dentro de um campo magnético onde as influências mentais são mais negativas que positivas, e a carne te conduz para situações mais inferiores do que superiores. Te conduz para desejos inferiores, bebida, droga, sexo, comodidade, preguiça, improdutividade. Tudo isso parte do exercício da força que a carne coloca sobre o espírito. Então o espírito vai encarnar e promete para si próprio e promete para todos: eu vou vencer a carne. Bom, assim nascemos. Os nossos mentores traçou a comunidade que vamos nascer, traçou a família, o plano de evolução, o plano de trabalho daqueles que serão nossos mentores. E aqui chegamos no feto, nascemos e estamos lá com uma criança. E ali formamos dentro de um lar. E ali então se dá a primeira base de influência que sofremos quando estamos vivos. Já estamos reencarnados. Nessa base de influência está o karma dos nossos pais, o karma dos nossos parentes, o karma das pessoas do nosso meio, onde aquela carga de influência mental dos espíritos que estão desencarnados já se projetam no meio onde nós estamos. Ali precisamos então do equilíbrio dos nossos pais, equilíbrio na linha de evolução moral, equilíbrio na linha do psiquismo, equilíbrio na linha espiritual. Aí muitos dos nossos pais estão no caminho do equilíbrio espiritual em uma religião, o que dá base para que os outros pontos se segurem. Outros não estão assegurados em linha nenhuma de evolução, e aí provoca o desalinhamento da caminhada daquele que lá está.
Então vejam bem, nós temos por dever para com aqueles que são nossos sucessores, nossos descendentes, nossos filhos, ter uma linha de evolução para que eles possam se assegurar dentro da nossa influência. Se não podemos e não conseguimos ter essa linha de evolução, nós vamos nos desalinhar e provocar o desalinhamento deles ao mesmo tempo. Então, graças a Deus, assim viemos e crescemos dentro da nossa base familiar. Formamos então uma personalidade, crescemos dentro dessa personalidade. Essa personalidade, ela passa a assumir o direcionamento próprio. Vejam bem, existe um momento em que você é dirigido pela mente dos seus pais. Passa um instante que você assume o seu próprio direcionamento mental, passa a tomar suas decisões, e passa-se um momento em que você passa a se dirigir no meio em que você está. Aí vem o princípio que você adquiriu, e se você não adquiriu, o que você tem que adquirir? São os princípios básicos de evolução de qualquer espírito. Evolução moral, princípio de evolução espiritual, como falei. Existe o Evangelho aí para nos dar base, nos dar uma referência, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem traçado aí. Existem religiões para nos dar um toquezinho daquilo que é certo e errado. E existe principalmente a sua consciência. Mas se você não tem um direcionamento na linha da evolução moral perfeito, a sua consciência não consegue te cobrar, não consegue te colocar naquilo que é certo e errado. Então você precisa então da influência de outro para que você possa se conduzir. Aí o que você faz? Você procura um espelho, que é alguém do seu meio, que é alguém mais próximo. E essas pessoas também são inseguras. Aí se vê uma comunidade, vê uma juventude sem referências. Porque falta-se, um ponto de referência para a linha de frente no caminho da evolução. Então, o que pensamos diante disso? O que a espiritualidade nos conduz? Nos deu a oportunidade aqui na casa de ter maior conhecimento. Os nossos mentores se esforçando para que a gente não erre. Aí a gente cria um monte de desejo na nossa cabeça aqui na Terra. Pensamos, nossa, eu tenho que evoluir no mundo material. Eu tenho que ganhar situações para me ter bem-estar material. Eu tenho que ser mais admirado que o outro. Eu tenho que conquistar mais situações que o outro. Aí você não percebe que os seus desejos demonstram a natureza que você está formando dentro de você. Eu quero estar na frente do outro. É o ego te impulsionando para que você sobreponha, que você tenha aquele vício que os espíritos inferiores têm. Todos desejam poder. E ao contrário da espiritualidade, como eu falei para vocês na palestra passada, enquanto o espírito inferior quer poder, quer sobrepor sobre o outro, quer mandar no outro, quer estar na frente do outro, a espiritualidade de luz, ao contrário, é humildade pura. Ele quer servir. O que me encanta quando eu tenho a oportunidade de estar com os mentores, eu vejo a servidão dos grandes mestres. Eu fico encantado e pergunto, um grande mestre, de tanto poder, que com um simples pensamento ele transforma campos mentais completos daqui na Terra, ele se coloca para servir seres inferiores a ele, como a gente vê sempre, igual Jesus faz a lavagem dos pés dos apóstolos, demonstrando humildade, o poder daquele grande espírito demonstrando humildade. Então vejam bem, a situação é totalmente contrária. A polaridade aí é totalmente contrária em relação ao negativo. O negativo, ao contrário, quer poder, quer mandar, quer estar na frente do outro. Eu primeiro, depois o outro. Se eu estou bem, aí vocês podem ficar bem. Se eu não estou bem e o outro fica bem, ele fica enciumado, vem a inveja, vem o ciúme, vem o incômodo. Então, isso é natureza inferior. É a pessoa que se apega ao negativo, apega à sua inferioridade e não consegue se libertar dela. Então, voltando ao ponto inicial, como os mentores nos falaram, Então, a gente vem dentro de uma programação. Você vem e encontra a primeira base, que é o seu lar. E você pergunta, como eu posso fazer para mim entrar na linha de evolução moral correta, pegar uma linha de evolução espiritual, uma linha de equilíbrio psíquico, uma linha de proteção contra contaminações do meio, uma linha de senso crítico
mais evoluído, para que eu possa fazer melhores leituras da situação do ambiente onde eu estou, e assim me proteger e não me influenciar pelo que não me serve. Aí a gente volta lá atrás, volta lá na raiz do seu problema, que é a sua base familiar, e pedindo a você, vamos fazer a leitura da nossa base familiar. Como eu sou dentro de casa? Eu sou aquele que, eu é que mando? Eu que tenho que sentar no melhor lugar? O melhor prato é para mim? Eu primeiro, depois os outros? Aí você vai ver, se você é assim, você faz a sua leitura. Por que eu sou assim? Porque o meu ego me joga desse jeito. Isso é egoísmo. Eu sou o contrário dos grandes mestres da luz. Os grandes mestres da luz se levantam para você sentar no melhor lugar, e ele quer sentar no pior, para que você seja feliz. E ele se sente mais feliz servindo a você, né, do que sendo servido, né? Então é assim que os grandes mestres trabalham. Aí você analisa, nossa, se eu quero isso em relação ao outro, eu não sei servir, eu não sei ceder meu lugar para que o outro fique melhor, é meu ego que está me destruindo. Aí eu tenho no meu espírito um peso negativo que vai me puxar para baixo. Eu quero ir para a luz, quero ir para junto do grande mestre Jesus, mas eu vou para baixo. Mas por que se eu quero ir para frente, eu estou indo para trás? Porque o seu ego é um magnetismo para o negativo muito pesado. Ele te puxa, é como se tivesse um magnetismo lá no fundo das trevas, lá, puxando você para baixo. Então você tem que se libertar desse negativismo, desse magnetismo negro dentro do seu corpo. Aí você vem e analisa outro ponto, né? Bom, passou o ego. O que eu preciso fazer agora para conviver com as pessoas, né? Eu preciso do equilíbrio, porque estamos dentro de um sistema kármico coletivo, familiar, né? Todos estamos sofrendo pressões de espíritos do nosso meio, da nossa afinidade, do nossa linha de parentesco, dessa e de outras encarnações. Então eu preciso ter um ponto de equilíbrio. Mas como você trabalha seu ponto de equilíbrio dentro de uma casa onde todos disputam situações, disputam opiniões melhores, disputam lugares melhores, né? Disputam privilégios dentro da casa? Como é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio? No silêncio. Se você não pode construir, faça o silêncio e fale com os olhos da bondade, os olhos da caridade, com aquele que precisa de compreensão. E aí a pessoa desarma. Ele vem, sente situações, não, sente-se no meu lugar e olhe para ele com aquele olho, com os olhos da ternura. É aquilo desmonta qualquer pessoa que raciocina. E assim você vai mostrando para ele, né, que existe uma outra forma de viver. Assim você vai ensinando, né, para ele uma forma diferente que ele não conseguiu compreender, e você passa a falar pelos exemplos, passa a falar pelos seus olhos, né, passa a falar pelos seus gestos bons, porque esses gestos falam mais do que as palavras, porque as palavras provocam disputa em algumas situações. Bom, vejam bem, aí você cresceu, você conseguiu equilibrar seu ponto de equilíbrio, ou digamos que não equilibrou, e você vai então para o seu trabalho, vai para o seu ambiente, né, de convívio fora da sua casa. O que você leva para esse ambiente? Aquilo que você tem na sua raiz. Se você tem egoísmo, você leva egoísmo para disputar no seu trabalho. Se você tem equilíbrio, você leva o equilíbrio para equilibrar os outros que estão no seu trabalho. E assim, é assim que você vai então distribuindo referências por onde você passa. Aí você está no seu trabalho e você tem então um ponto de equilíbrio. Você tem uma leitura melhor das pessoas que lá estão, uma leitura melhor do ambiente que lá estão e das coisas que acontecem. E você vai gerir o seu ambiente com o seu ponto de equilíbrio. Mesmo que na sua consciência você não perceba, você está gerindo o ambiente de forma positiva, né? Então o que é isso? É positivismo, onde o bem sobrepõe o mal. E como todas as pessoas são frágeis, né, elas são então influenciadas pela sua referência. Você se torna uma referência para essas pessoas que não têm referência nenhuma. Bom, então vejam bem, nós estamos todos em um processo de evolução. Deus Pai Todo-Poderoso nos dá conhecimentos para que a gente possa pensar, né? Porque normalmente a gente pensa assim, não, a vida eu vou no tranco. Você vai no tranco, contaminando-se, né? E
descendo as escadas ao invés de subir. Então não é no tranco que se caminha, caminha-se com um pouco de consciência, com um pouco de pensamentos e de análise das coisas, e ativando o seu lado emocional para que você possa sentir o amor, sentir o bem e distribuir esse bem para o outro. Não é difícil, e digo a vocês, nas palavras dos grandes mestres, se você não passar por esse estágio agora, vai ter que passar depois. Você vai desencarnar com aquilo que você se ligou hoje, que você carrega dentro de você. Se seu corpo espiritual está com a densidade pesada, pesada assim, contaminada pelas energias que você absorveu, a gente vai absorvendo energia jogando dentro do nosso corpo, físico e espiritual. Quando desencarna, o corpo está pesado, viciado nas coisas terrenas, não consegue assimilar nada da energia da luz. Então para onde que esse espírito vai? Ele vai permanecer nas trevas que ele se direcionou. Então aí a densidade pesada do nosso corpo vai nos levar para dores, para sofrimentos, para tristezas, para mais problemas, para mais angústias. Aí você tem que descontaminar. Primeiro ponto para descontaminar, que eu falei para vocês, é mudança de postura mental. Mudar a sua posição mental diante das pessoas. Ter coragem de ser humilde. Ter coragem de ser uma pessoa simples. Ter coragem de falar coisas positivas e coragem de não falar nada negativo. Por que eu falo ter coragem? Porque nós carregamos um costume, carregamos uma cultura, onde às vezes nós... é o contrário. Então vejam bem, tira como referência os grandes mestres da luz, os grandes espíritos que passaram pela Terra. Eles não precisaram sobre ninguém, não precisou falar palavrões para ninguém, nem falar palavras pesadas para ninguém, nem ser grosseiros com ninguém para se sobrepor. A sua elevação moral o conduziu a grandes lideranças, automaticamente. Então, voltamos a um ponto que precisamos analisar, e eu falo sempre para vocês, temos que estar em evolução constante. Você tem que estar evoluindo em seu conhecimento, evoluindo em sua postura individual, evoluindo em sua consciência, evoluindo na sua linha de princípios. Tudo você tem que estar buscando melhoria o tempo todo, não achando que não, eu já estou indo, não fiz mal para ninguém, não fiz nada, está tudo bem, eu não preciso me preocupar, porque o pouco que eu faço é suficiente. Aí eu lhes digo, não é suficiente, porque se você está encarnado em função de alguma coisa. Aí eu volto à parte inicial, quando eu falei para vocês da reencarnação, eu falo da programação reencarnatória, Então na programação reencarnatória você vai passar por um grupo familiar, você vai passar por um grupo de uma comunidade, ou você vai cruzar com pessoas ao longo do seu caminho, Tudo isso desde uma programação reencarnatória para que você corrija erros do passado e corrija erros da sua natureza. Veja bem, existe a diferença entre natureza e personalidade. A personalidade é da sua pessoa reencarnada, é do seu ser aqui na Terra. Então, o nosso espírito, em várias encarnações, teve várias personalidades. E a natureza é a essência própria do espírito, aquilo que é do espírito, ele carrega, em todas as encarnações, ele carrega a mesma natureza. Então, se você vive experiências na Terra, é para aperfeiçoamento da sua natureza espiritual. Então, por que um espírito desce de uma casa transitória de luz, de uma cidade de luz, e vem para a crosta terrestre, conviver em um mundo negro, cheio de pessoas e espíritos de ordem inferior? Por que eu tenho que passar por essas camadas todas? Porque carregamos vícios em nossa natureza que têm que ser corrigidos. Tem alguma coisa em nós que não está perfeita. Então aí, nós temos que fazer essa leitura, nossa, eu tenho que melhorar. O exercício da caridade é uma forma de eu doar alguma coisa de mim, desapegar do meu materialismo, A palavra branda, tira de mim a agressividade que eu já tive em várias encarnações, acalma, mesmo que seja forçada dentro de mim, vai acalmar aquele impulso que vem como vulcão dentro de mim, onde eu agrido as pessoas. E assim você vai analisando o que precisa ser melhorado e vai lutando, porque a batalha individual é a pior das batalhas que temos na Terra. Nós lutamos para sobreviver, lutamos contra as doenças físicas, lutamos contra tudo, mas a pior batalha é contra a nossa própria natureza,
é você sufocar aquilo que é negativo dentro de você mesmo, não deixar que ele aflore. Então isso é um combate, né? E temos que combater sim, porque se não combatemos agora, vamos combater depois. Se você não combater isso agora, dentro da sua natureza, você vai sofrer as consequências dessa contaminação, desses desvios que você carrega dentro de si próprio, e vai voltar de novo para repetir a lição. Ou então, o que é mais grave, o seu mentor te coloca em situações dolorosas, em experiências dolorosas, para que no choque você traumatize e evite aquela atitude negativa, aquele desvio de natureza. Quer dizer, está aprendendo pela dor, pelo trauma. O espírito traumatiza pela dor que sofre e não quer repetir aquela situação para não viver aquela experiência novamente. Aí ele vai se moldando, vai se lapidando dentro do seu processo de evolução. Então vejam bem, é o mundo espiritual em que vivemos. Mas você fala assim, nossa, você está falando dessa forma, mas e as outras pessoas que não têm esse conhecimento, quando elas desencarnam, elas têm que passar por isso? A lei de Deus é uma só. Com conhecimento ou sem conhecimento, o processo de evolução e de lapidação da natureza espiritual é um só. Então, se você tem conhecimento, você tem mais oportunidades de se lapidar. Se você não tem, você vai ser lapidado no tranco mesmo. E assim se vai. Meus irmãos, graças a Deus. Então, eu falo para você nesse dia de hoje, né? A gente vai falando e o tempo passa rápido, e aí a gente cansa as pessoas que nos escutam, né? Como o Gustavo falou, faltou didática, você falou demais, a gente até esqueceu o que você falou no início e só lembra o que falou no final. Mas é o seguinte, é a consciência que nós temos que formar dentro de nós, tem que existir de fato um esforço. Nós estamos falando aqui hoje somente da parte moral do espírito. Eu tinha pensado, nós vamos contar as experiências que a gente viveu aqui em certas situações, mas para não deixar de falar de espírito, né, que é sempre bom de falar de espírito, que é mais interessante, eu conto para vocês uma passagem rápida, para você ver o que é a ligação espiritual, né? Peço licença aos mentores para atravessar o meu assunto aqui na frente, nesse sentido. Estava num trabalho de atendimento, né, de individual de um espírito, e os mentores falaram, vai chegar um espírito, ele é diferente daquela forma que vocês normalmente tratam os outros, ele não tem nada de negativo, ele é um espírito de um grau de evolução já adiantado. Então, houve uma pequena situação que ele vai te apresentar e que você possa recebê-lo com muito amor. Aí ele chegou, né, se manifestou, meu irmão, o que te traz aqui da forma como você se encontra? Eu disse, não, eu não tenho ódio, eu faço penitências a minha vida toda, dediquei à caridade, combati o egoísmo dentro de mim, fui humilde de natureza, tive tudo e me vigiei durante toda a minha reencarnação, e eu só queria uma coisa, compreender por que eu fiquei preso na dimensão terrena e não pude seguir para a dimensão da luz. Aí ele me desarmou. Nossa, que resposta eu dou para ele agora? Aí eu mentalizei, busquei nos mestres espirituais a leitura da situação dele, e aí a espiritualidade me passou e eu falei para ele, meu irmão, você quando foi desencarnar, cumpriu uma grande missão, estava em um leito de dor, estava em uma cama, acamado, esperando o seu momento de desencarne, não é verdade? É verdade, isso aconteceu, mas aconteceu um fato, quando você estava para ser desencarnado, já sabendo do momento do seu desencarne, pelo seu conhecimento, a espiritualidade passando e eu transmitindo, você perdeu um pouco a sua tolerância, estava demorando e você já estava cansado de esperar o seu desencarne e ele não chegava, porque ele tem momento certo, né? Então você perdeu a tolerância, e nesse momento que você perdeu a tolerância, chegou a hora do seu desencarne. Então quando você perdeu a tolerância ali, você se desligou, se desconectou da espiritualidade de luz e conectou naquilo que te provocou a intolerância, que vem do negativo. E quando você fez uma conexão, os mentores, mesmo querendo te ajudar, não conseguiram te desconectar do negativo, e assim você ficou preso. Então você teve proteção enquanto esteve na camada inferior, você não foi capturado, você não desceu para as camadas inferiores, ficou em um local do mundo inferior, protegido pelos mentores que estão na camada de cima, você percebeu que nada de ruim lhe aconteceu, até o momento em que você fosse trazido para uma condução, uma elevação espiritual. Aí ele concordou, ele viu que de fato foi isso mesmo. Então veja bem o detalhe, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a fé, né? A segurança espiritual.
A segurança espiritual está na sua fé, na sua conexão. A fé verdadeira te conecta à espiritualidade de luz. Então você não pode deixar, porque uma situação, uma experiência, um momento de ataque dos seus débitos kármicos, um peso negativo na sua vida, venha te desconectar, porque naquele instante ali é a vitória do mundo inferior sobre você. Mas eu foi só uns 2 segundinhos só aqui que eu desconectei. Nos 2 segundinhos que você desconectou, você se soltou dos mentores, e para refazer a conexão não é fácil. Aí você, para reconectar no mesmo ponto, é difícil. E aí os espíritos inferiores iniciam-se a conexão com você. Então eu falo para vocês o seguinte: o poder da fé, a consciência, o conhecimento que a gente tem que ter. E não achar que, não, eu sou bem intencionado. Todo mundo acha que se for bem intencionado tudo resolve. Não é isso, não existe isso. Não basta ser bem intencionado, não. Não basta ter projetos bons, não. Né? Então tem que ter a conexão magnética. Lembre-se, o universo é magnetismo, é a lei da física. Né? Tudo é voltado para essa parte da ciência etérica. É magnetismo, é conexão magnética, é conexão com a luz, é ondas mentais positivas, negativas, ondas eletromagnéticas positivas e negativas, tudo dentro da ciência etérica. Então nós temos que viver dentro de um princípio espiritual mais evoluído em nosso entendimento, em nossa consciência, para a gente não achar que eu posso errar e os mentores resolvem. Não é assim. O problema não é só de Jesus Cristo, eu sou bem intencionado, não fiz mal para ninguém, e ele dá um jeito para mim aqui, porque eu quero estar perto dele, eu tenho direito. Não é assim. Todos pensam, mas frustram-se do outro lado. Meus irmãos, graças a Deus. Então, peço a vocês que sejam persistentes. Nós estamos vivendo dentro de um processo de evolução, dentro de uma fase de evolução terrena. Temos que conviver com o positivo e com o negativo. E aí está o nosso grande teste, como São Francisco de Assis nos fala sempre, né, das mensagens, das orientações diretas que nos falam, né, é a grande experiência nossa, é conviver com o negativo sem contaminar, é conviver no mundo negativo sendo positivo, é ser espírito de luz no meio de uma multidão que precisa de luz. Então isso é um grande exercício de evolução e que nós temos que buscar dentro de nós mesmos. Aqui no templo nós trabalhamos dentro da ciência etérica, né? Nós vamos trabalhar com conexões magnéticas, né? Vamos trabalhar com maiores informações, com base energética dos mentores, nos alimentar de luz, transmitir a luz que recebemos aos outros pelos nossos trabalhos, pelas nossas emanações. Quer dizer, trabalhamos dentro de um princípio diferenciado, quer dizer, dentro de um campo de informações mais completo. E se temos informações, né, nós temos então responsabilidades, porque se você sabe mais que o outro, você tem mais responsabilidade então que o outro diante daquilo que te foi ofertado. Então vejam bem, finalizando essa palestra, volto ao ponto inicial. Nada é por acaso. Viemos dentro de uma programação, temos metas para cumprir, e se Deus Pai Todo-Poderoso nos deu a oportunidade de estar aqui e de nos prepararmos para essa caminhada, é porque somos espíritos conscientes, fortalecidos e despertados para a necessidade da nossa evolução e da meta e da programação que temos que cumprir. E graças a Deus, eu agradeço a vocês por terem participado, por terem me escutado durante esse tempo, e que seja grandioso, né, tudo aquilo que foi passado para vocês. Lembrando, todo sábado nós vamos estar aqui, né, nesse trabalho, e posteriormente essa parte vou convidar os nossos médicos para que possamos realizar os trabalhos mediúnicos, porque temos aqui espíritos encarnados e desencarnados trazidos pelos mentores, que estão dentro desse campo magnético participando desse trabalho. Parece que não, mas vocês fizeram um trabalho mediúnico, porque ao se conectar todos no mesmo sentido nesse ponto, os mentores aproveitaram a projeção mental de vocês e realizar essa conexão. Então eu convido os nossos médios para que possam se colocar de pé e vamos fazer as elevações desses irmãos que já foram desimpregnados.